Muita gente se enganou, festejando, inclusive o governo festejou que Trump tirou as tarifas e tal. Só que não foi só do Brasil, tirou de todo mundo. E tem gente que é concorrente do Brasil que foi altamente beneficiado, como o Vietnã, por exemplo, que ficou zero tarifa para o café. Né? Tirou 10% aqui, mas o nosso café ainda tem os 40% da tarifa punitiva. Por que que é punição? Porque a Constituição brasileira diz no artigo 5º, inciso 37, que não haverá juízo ou tribunal de exceção, e está havendo. E aí o Trump sabe que está havendo e vai manter a punição enquanto houver. Então, tirou de carne, de aço, de banana, de açaí, né? Vamos ver se tem mais algum outro produto assim que interessa. Foram 200 produtos, sucos, só que tirou de todo mundo, inclusive dos nossos concorrentes. Então, o próprio ministro do Comércio Exterior, que é o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse que piorou a situação. E o governo festejou. E, bom, mas, enfim, agora a gente continua com 40% dessa punição, né? Barroso, só para lembrar, né, dessas punições, Barroso foi punido, como todos os ministros, quase todos os ministros do Supremo, com perda de visto, né, mais o AGU, o Messias, o Procurador-Geral da República. No Supremo só não perderam o visto o Fux, André e Cássio. Os outros perderam. Mas eu acho que alguém soprou para Barroso que havia a iminência de mais Magnitsky. E ele, como adora os Estados Unidos e tem bens por lá, ele resolveu sair do Supremo para ver se seria dispensado de mais uma punição. Eu não sei o que pode acontecer ainda, porque continuam os problemas contrariando a Constituição brasileira, que proíbe que haja tribunal de exceção, né? Por exemplo, esses que estão sendo julgados lá no Supremo deveriam estar na primeira instância, eles não têm foro privilegiado, nenhum deles, né? Deveriam estar na primeira instância e aí ter o direito de defesa, direito de recurso na segunda instância, na terceira instância, né? Mas não tem. Então, a Constituição também diz, no mesmo artigo 5º, né, exige o amplo direito de defesa. E isso não existe. Bom, um outro assunto que eu queria levar para vocês, vejam só. 2 irmãos foram presos, estão em prisão domiciliar, por ameaçar Moraes e sua família. E agora a Procuradoria-Geral da República os denuncia no Supremo. Mas esses 2 irmãos são deputados, são senadores, são ministros? Não! São pessoas comuns que deviam estar na primeira instância. Esse é o problema. E como é que é? A própria vítima é que vai julgar. Isso é tribunal de exceção, né? Não faz sentido. Então lá, por abolição violenta do Estado de Direito. Grave ameaça. Não faz sentido nenhum, né? Eu tenho dito que o Kafka do processo está sendo humilhado aqui no Brasil, porque a ficção dele está sendo simplesmente história de carochinha, de Poliana, né, perto do que acontece aqui no Brasil. Bom, e para encerrar o assunto, a UNB, Universidade Federal de Brasília, eu sei de histórias, anteontem, por exemplo, soube de mais uma, hoje mais outra, né? O sujeito vai lá para começar a lecionar, ele passa por um interrogatório para saber se ele é de direita ou esquerda, em quem ele votou. Se ele votou errado para a UNB, se ele não é de esquerda, ele não entra na UNB. E o nome dele fica marcado para não entrar em nenhuma universidade federal, né?
E aí a UNB agora, o setor lá que toma decisões, decidiu dar doutor honoris causa, ou doutora, a Dilma Rousseff, né, cuja administração na presidência da República provocou um encolhimento do produto interno bruto em 7%. Foi um dos piores períodos da economia brasileira. Certamente não é doutora honoris causa em economia, eu não sei no que será. E a comunicação foi publicada, escrita por uma professora, num português tão paupérrimo quanto. De Brasília, Alexandre Garcia. Mais um vexame internacional da COP30, em Belém. O chanceler da Alemanha, ou seja, o chefe de governo da Alemanha, o Friedrich Merz, ao voltar para a Alemanha, segundo a Deutsche Welle, ele perguntou aos jornalistas alemães que voltavam também: quem de vocês gostaria de ficar por aqui? Aí ele conta isso e diz que ninguém levantou a mão. Todos ficaram aliviados por termos voltado para a Alemanha, especialmente daquele lugar onde estávamos. Meu Deus do céu, imagina só que situação, o choque para eles. Esgoto a céu aberto, muito calor, quando chove a água entra, internet não funciona, falta ar-condicionado, assaltos, tudo isso com aquele GLO, né? Garantia da lei e da ordem. Chocou os alemães. Outra coisa que choca é quando a gente vê, como ontem, que os dois convocados para depor na CPMI do gigantesco e cruel roubo de aposentados e pensionistas do INSS, os dois, um chega de habeas corpus e outro chega de atestado médico. A sessão foi cancelada. Mas aí o presidente da CPI, o senador Carlos Viana, mandou uma junta de médicos do Senado para conferir o atestado médico e examinar o paciente. Não tinha nada. O seu ex-coordenador de pagamentos e benefícios do INSS, Jucimar Fonseca da Silva. Esse seu Jucimar tinha muitas ligações, principalmente com a CONTAG. E o outro do habeas corpus é o Tiago Schettini, também ligado ao careca do INSS. Eu não sei por que ninguém quer depor. Todo mundo tem medo de alguma coisa muito grande. Tem medo de falar alguma coisa que entregue alguma coisa grande. É medo. Ninguém quer. A polícia agora prendeu alguns que não quiseram depor, mas já estão presos. É muita coisa. Muita gente envolvida. Porque foi muito dinheiro. Foi mais de 6 bilhões, gente, pegando mais de 2 milhões de pobres idosos que não entendiam bem que é bom tirar pouco, que aí não vão notar, e a gente vai acumulando, vai pagando propina para os funcionários que estão no meio do caminho fecharem o olho, como provavelmente é o caso aí da Junta Médica do Senado, que ele vai ter que depor agora. E outro fiasco, né? É o retrato. Correios. Eu fui lá 2 ou 3 vezes ver por que estava funcionando tão bem os Correios no governo Bolsonaro. E, de repente, Correio que dava lucro, funcionário feliz da vida, tudo em dia, enxuto, até estava prontinho para ser privatizado. Né? Mas aí não foi.
Aí, hoje, tem prejuízo. Tem a maior dívida trabalhista do país. Nos últimos 12 meses, entraram 56 mil ações trabalhistas contra os Correios. E agora, vejam só, fez um leilão de um imóvel que foi avaliado por 322 milhões. O imóvel era um centro de convivência com piscinas. 322 milhões. Mas vendeu por 280 milhões porque não teve interessado. Por uma ONG de um pai de santo, o pai Jorge de Oxóssi, daqui de Brasília. Pagamento inicial de 500 mil foi de uma empresa, foram conferir, o Estadão foi conferir o CNPJ da empresa, não batia. Além de tudo, foi por cheque, um cheque sem fundo. É uma ONG que nem tem capital social, não sei como é que ganhou a licitação. Pois é. Então, isso aí ajuda a gente a entender por que os Correios estão assim. Indica para governar não pela capacidade técnica, como foi o ministério anterior, que era quase metade desse atual ministerião, mas por capacidade técnica, né? Sem compromissos com partidos. Te dou esse ministério, o teu partido vota nos meus projetos. Pois é. Só que o gasto, tudo que movimenta essa máquina estatal vem do seu imposto, direto ou indireto. De Brasília, Alexandre Garcia. A Advocacia Geral da União entrou na Justiça Federal com 13 ações visando restituir ao Estado brasileiro, à União, o que ela já gastou para restituir aos aposentados e pensionistas que foram roubados por uma máfia cruel que aproveitou-se da idade dessas pessoas, idade avançada, para roubar um pouquinho de cada um, roubar de muitos, e acabou roubando muito, 6 bilhões. Entre os sindicatos e associações que têm que ressarcir o Estado, que ressarciu aposentados, está ressarcindo, está o sindicato, olha o nome, Sindicato Nacional de Aposentados, Pensionistas e Idosos, cujo vice-presidente é o irmão do Lula, Frei Chico. Provavelmente põe lá para fazer prestígio, né? Para atrair atenções do governo federal. Não adiantou muito. A AGU está pedindo bloqueio de 3 bilhões. É o que calcula que só esse sindicato fez. O Frei Chico foi convocado para ir depor, perdeu a chance de ir lá demonstrar que não tem nada a ver com isso, né? Cada vez que uma pessoa chega de habeas corpus ou de atestado médico, como tem acontecido, ou não vai, está perdendo a oportunidade de provar inocência. Assim como levantou o jurista Ives Gandra Martins, né, que desse qui pro quo do talha-ferro, né, que acharam no telefone dele as conversas nada republicanas, e use a sua imaginação, invente provas, né, contra a revista Oeste. O Ives Gandra sugere que o ministro Moraes esclareça isso para mostrar que ele não tem nada a ver com isso. Mas, ao contrário, ele mesmo sendo parte interessada, né, aceitou a denúncia com os outros contra o talha-ferro por vazamento de dados sigilosos. Ora, o vazamento não foi ele, o telefone estava em poder da polícia, que pegou o telefone dele por causa de violência doméstica, outro assunto. O telefone é o dele, não era o telefone funcional,
né? E foram mensagens que mandaram para ele, né? Além de tudo, o artigo 37 da Constituição diz que no serviço público a característica é a publicidade. Tudo tem que ser público, para o povo conhecer, para saber como é que estão agindo seus servidores do público, né? Mas, enfim, são essas coisas. Agora, uma outra questão. Gente, Brasília é um país eminentemente cristão, né? Católico, evangélico, Assembleia de Deus, todas essas religiões, e, enfim, de fundo cristão, o país é cristão. Cristãos na Nigéria estão sendo vítimas de um genocídio. Só neste ano, 7.000 cristãos foram mortos. Estou dizendo isso porque ontem entraram na paróquia de Santo Estevão, na Nigéria, mataram o irmão do padre e sequestraram o padre. Hoje, um monge beneditino me contava que viu imagens e põe cristãos vivos dentro de caixões que fecham e enterram vivos, né? Bom, tudo isso despertou o presidente Trump dos Estados Unidos, que mandou uma mensagem, postou uma mensagem na rede social avisando o governo da Nigéria: olha, tomem providências imediatas contra esse grupo Boko Haram e Estado Islâmico que estão matando cristãos imediatamente, ou a gente vai lá e vai fazer o serviço neles, vai acabar com eles para que eles parem de matar cristãos. O que eu acho estranho, eu disse que o Brasil é um país cristão, nenhuma palavra do governo brasileiro, instando o governo de Lagos, da Nigéria, a tomar providências policiais para evitar isso, para proteger os cristãos. Nenhuma palavra aqui, nenhuma palavra de outros países africanos que estejam vendo isso acontecer no continente africano. E não é só na Nigéria, não. De Brasília, Alexandre Garcia. Maior especulação aí, zum, ninguém viu o que conversaram, ninguém ouviu, ninguém acompanhou os dois, porque Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, foi a Lula e foi conversar com ele. Especularam que ele foi dizer que, olha, eu estou desinteressado, prefiro ser candidato em Minas. Que decisão ruim, né? Ele sabe muito bem que não se elege para nada lá em Minas, né? Talvez lá no prédio onde ele mora, de síndico. Será que vai a deputado? Senador de novo? E governador? Senador, eu acho que ele está com... Acho que ele ainda tem mais 4 anos. Portanto, governador, ele não vai querer nada, vai ficar na dele. Tem alguma vantagem para isso? Porque ele é o candidato de Alcolumbre. Alcolumbre chega a dizer que o candidato de Lula, o Messias, não teria 30 votos, não teria os votos necessários lá no Senado. Engraçado que ficam discutindo voto no Senado quando a Constituição diz outra coisa. Estão discutindo até a cor da pele da pessoa, o sexo da pessoa. Gente, isso não está na Constituição. O que está na Constituição é muito mais importante. Exige-se para ministro do Supremo notável saber jurídico. Notável saber jurídico não é acima da média. É estar acima daqueles que estão acima da média. Isso é notável saber jurídico. Será que a sabatina do Senado é capaz de ver isso? Eu estou vendo que pegou mal para o candidato do presidente, o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Messias, o fato de só agora ter entrado na justiça contra um fato que
a Corregedoria da AGU já conhece desde o ano passado o excesso de descontos de sindicatos, associações dos velhinhos do INSS. Isso pega mal. Eu não sei se lá na Sabatina também seriam capazes de levantar isso. Mas o notável saber jurídico é essencial para chegar ao Supremo. Não é? Bom, deu muito que falar essa história do chefe de governo alemão perguntar para os jornalistas quem quer ficar. Não, queremos todos, estamos com saudade de Berlim, vamos voltar ainda mais desse lugar aqui em que a gente está. Ah, consideraram uma ofensa, né? Agora o porta-voz do governo alemão disse: ninguém vai se desculpar aqui, não há razão para se desculpar, não foi feita nenhuma ofensa a ninguém. Não tem pedido de desculpa. Aí eu fico me perguntando, e o prefeito do Rio de Janeiro, que postou, depois apagou, mas postou, e tem o print, né, que o chanceler Friedrich Merz, que ele é filhote de Hitler, nazista. Meu Deus, isso não chega a ser um insulto. Eu acho que é uma calúnia, né? Teria que provar. Mas é que a gente confirma por essas ofensas. Lula fez ironia que ele devia entrar num boteco, né, em Belém e tal, que aí ele ia gostar, né? Lula pensa que todo mundo é Lula, né? Bolsonaro também entrava em boteco, mas tomava caldo de cana, né? Caldo. Mas, enfim. E agora esse vexame, a gente dá vexame, a gente confirma que a gente não conseguimos ainda absorver civilidade, urbanidade, modos, né? A gente é meio sem modos. E aí até os paulistas, eu estava vendo declarações de paulistas e tal, que estão lá, estão horrorizados com a sujeira no chão, a barulheira, a bagunça, as coisas que não funcionam. Sinto muito, né? Quem está acostumado com isso e acha bom, ótimo. É infeliz e não sabe. Não sabe que poderia ser muito feliz se vivesse em algo organizado, limpinho, que funcione. Como lá na Alemanha, se não acabarem com a Alemanha, os que estão indo para lá, né, já há muito tempo. Eu já vi diferenças, eu já mencionei aqui em Munique, meu Deus. Estão dizendo que tem diferenças agora em Berlim também, né? Por isso é bom que a gente se preserve. Lá em Portugal há reações, às vezes, não é como dizem, né? Há brasileiros que chegam lá e não conseguem se comportar como um povo civilizado, né? Se adaptar à civilização, né? São esses problemas. E só para encerrar, aqui a propaganda esquerdista no Brasil fala muito de Cuba, a medicina de Cuba, a saúde em Cuba, as condições sanitárias em Cuba. Agora tornou-se público, o governo cubano não consegue mais esconder, né? 1/3 do país está infectado por chikungunya, dengue, tem 50 mil hospitalizados, né? O país tem 11 milhões, 10 milhões de cubanos, 10 milhões, tem 3 milhões e 600 mil, né, nessa situação, né? Lá daquele país que exportava médicos para ganhar dinheiro dos brasileiros. Só que os médicos que a gente pagava, né, coitados, recebiam um pedacinho, assim como mostrava o Chico Anísio, e o resto ia para a ditadura cubana. De Brasília, Alexandre Garcia. Como vocês sabem, o Procurador-Geral da República, recém-reconduzido, com votos de 45 senadores, denunciou o deputado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo por coação de processo. E a denúncia foi aceita no Supremo.
Eu não sei por que o Paulo Figueiredo está no Supremo, né? Ele não é deputado, não é senador, não é ministro, mas está no Supremo. Esses milagres judiciais, jurídicos que acontecem hoje. Mas o que eu queria falar é o seguinte, olhem só, frase da denúncia de Paulo Gonet, aspas, os dois apresentaram-se como patrocinadores dessas sanções, como seus articuladores e como as únicas pessoas capazes de desativá-las. Para a interrupção dos danos, objeto das ameaças, cobraram que não houvesse condenação criminal de Jair Bolsonaro. Fecha aspas. Bom, em primeiro lugar, crime de coação com base em falas na rede social. Falando, olha, tem que punir, tem que pegar. Virou crime de coação. Agora, o mais importante disso tudo, gente, a gente precisa saber disso. Um dos atingidos pela perda de visto americano é o próprio procurador. E ele está denunciando aqueles que ele julga que foram as pessoas capazes de patrocinar essa sanção e de anular essa sanção, os donos das sanções. Para ele, foram essas pessoas que tiraram o visto dele. Não é? Então ele está impedido de denunciar, se ele é a vítima. E os que receberam a denúncia, todos que aceitaram a denúncia, também foram sancionados com a perda de visto, que também são as vítimas e deveriam se declarar. Sou vítima, sou parte envolvida nisso. É um negócio muito, muito estranho, né? Até o atingido Mor, que está com a Magnitsky, aceitou a denúncia. Foi unânime, né? Unanimidade de 4. O Supremo tem 11. Mas é isso que a gente tem visto aqui. Eu acredito por absurdo, em tempos agora, né? Para traduzir direto do latim aí. É incrível. Bom, vamos adiante, só queria chamar a atenção para isso, porque a gente está vivendo tribunal de exceção, que é proibido pelo artigo 5º da Constituição, se não me engano, inciso 37. O PT está sentindo, Lula está sentindo o desgaste do PT. Essa votação de agora, 370 votos contra 110. 110 para o governo. O governo não queria punir facções criminosas, que pediu para votar contra o projeto que saiu do relatório de Derrite, né? Teve só 110 votos em 513 deputados. Esse é o tamanho. O Lula está sentindo isso. E já ele indicou ontem José Dirceu, que é o cérebro mais brilhante do partido, a reorganizar o partido. Eu não sei se ele vai buscar outra ideologia, não sei. Talvez busque doutrina, que está muito fisiológico o partido, né? Depois que foi para o governo, foi contaminado pelo poder. O poder contamina, né? Enfim, ele está preocupado com a eleição do ano que vem e tem cometido tantos erros, né? Essa cópia aí que termina com fogo agora, começou com enxurrada, com a chuvarada, termina com fogo, foi uma sucessão de desastres. O jornal inglês está dizendo que termina com mergulhada no caos. É um fiasco. Terminou nesta sexta-feira. Aí foi um fiasco atrás do outro. Não cabe nem salientar aqui, porque todo mundo já sabe. Quanto à eleição do ano que vem, quem vai ser o coordenador é o Edinho Silva, né? Que é um petista histórico também. Bom, queria falar um pouquinho, olha só, o Itamar já fez isso aqui quando ele era presidente, agora o Trump está fazendo nos Estados Unidos. O Trump pegou um projeto de lei, sancionou o projeto de lei, agora está para valer. Abram-se todos os arquivos, arquivos Epstein.
abram-se todos, porque estavam fazendo fofoca, o Trump estava lá nas orgias, né? Ok, vamos mostrar tudo. Vou mostrar como foi que ele morreu na prisão em 2019, se não me engano. Dizem que foi suicídio. Vai aparecer tudo. Tá? Abriu o processo que está no Departamento de Justiça. Morreu numa prisão em Nova York. Né? E os nomes? E os nomes? Democratas e republicanos votaram nesse projeto de lei. E ele agora assinou. Fez muito bem. Né? E tem uma outra. Ele não aceitou a proposta do Maduro. O Maduro queria... Não, eu saio em 2 anos. Pô, ele fraudou a eleição, vai ter o mandato de novo e ele quer ir até o fim do mandato. Só isso que ele quer. Né? E Trump disse não. E a Maria Corina, por sua vez, já está anunciando, pedindo que as forças de segurança baixem as armas quando for a hora. Né? Então, Maduro, pelo jeito, já está rifado. Né? O que não está bem é a Ucrânia. Né? Os últimos confrontos lá, ele não quis fazer o que Trump tinha sugerido, já estava ali, não, status quo agora, né? Vamos manter esse status quo. Não quis. A Rússia tem mais capacidade de continuar guerreando que a Ucrânia. Ele está viajando, foi à Espanha, foi à França pedir a venda de aviões, 100 aviões, né? Está garantindo na Grécia o fornecimento do gás americano. A Ucrânia está recebendo gás americano. Né? E lá na Copa tem gente que não quer mais furar poço de petróleo ou poço de gás. Né? Quero ver como vão viver. Né? É aquela ilusão. Acabou em fogo lá na COP. De Brasília, Alexandre Garcia. Gostou de ver o comentário do Alexandre Garcia? Ele chegou aqui graças à contribuição dos assinantes da Gazeta do Povo. Eu sou Marcos Aires, editor de redes sociais da Gazeta, e preciso te dizer, é o apoio da nossa comunidade que permite que conteúdos assim ainda sejam feitos no Brasil. Considere tirar 1 minuto e se tornar assinante da Gazeta agora. Você vai ter acesso a todo o noticiário e colunistas, conteúdo independente e com a coragem que só a Gazeta tem. Clique no link da descrição ou entre em gazetadopovo.com.br/oferta e adote a liberdade de informação na sua rotina.